Amém, amém. Vamos abrir a Bíblia em João capítulo 11. João 11 diz assim, João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 11. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Só fazer uma pausa aqui. A Bíblia fala de duas Marias que fizeram isso, duas mulheres que fizeram isso. Uma está ali em Lucas capítulo 7, outra em Mateus 26. E ela vai falar, são duas mulheres diferentes, porque uma delas, a referência feita por Simão, é de que ela era uma prostituta. Nesse caso aqui não é, esse caso é a Maria, irmã de Lázaro. Mas vamos continuar a leitura. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. E depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Só até aqui por enquanto. Senhor, muito obrigado pela Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor que lemos livremente no nosso país, e pedimos que Tu venhas, ó Deus, gravá-la e também grafá-la, ó Deus, no nosso coração, para que a entendamos e coloquemos em prática, ó Deus, toda vez que a vida, ó Deus, nos exigir, possamos retirar do nosso coração uma porção da palavra do Senhor para abençoar, ó Deus, vidas onde quer que nós estejamos. Agora premia o nosso coração com a Tua palavra, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando a Alecimar tem uma sobrinha neta chamada Maria Eduarda Duda, e ela, quando era muito pequena, ela estava na sala e a avó dela atendia o telefone e ela estava com a orelha ligada, escutando o que a avó conversava. A avó está aqui, viu, gente? O que a avó falava ao telefone. E aí a avó disse assim: ah, é mesmo? Mas, que pena. Ah, coitada. E ela com a orelha ligada, e aí na conversa a avó dizia: meu Deus do céu, coitada. E aí ela interrompeu aquela conversa dizendo: deu ruim, né, vovó? Deu ruim. Na verdade, nós estamos diante de um texto que poderíamos, sem nenhuma dificuldade, usar o sermão desta manhã sobre este tema. Deu ruim. As 3 situações que nós percebemos nesse texto que podemos dizer que deu ruim, que serve para todas as famílias. A primeira delas, deu ruim quando Lázaro ficou doente. E é difícil quando temos alguém doente na família, a adversidade, a expectativa que gera no coração, o desconforto que traz a família. Todos nós ficamos na expectativa porque alguém está doente na família. Então, deu ruim. Essas duas irmãs, elas chegam à conclusão que se deu ruim, manda chamar Jesus. Elas orientam, Jesus está no norte do país, e elas chamam o mensageiro e dizem a ele: vão até onde Jesus está. Deu ruim, chama Jesus, manda chamar Jesus. E o mensageiro vai. E quando o mensageiro está lá conversando com Jesus, Lázaro vem a morrer. Ou seja, piorou. Deu ruim, chama Jesus. E se piorar, continua esperando Jesus. Elas estão ali, Jesus chega na aldeia em Betânia, em Betfagé. Quando Jesus entra
ali naquela aldeia, elas duas vão até ele e dizem: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, a situação piorou. Não é mais quando nós chamamos, mandamos chamar, havia dado ruim, mas agora piorou, ficou uma situação insuportável. Mas elas estão conversando com Jesus. Quando uma família percebe que deu ruim, chama Jesus. Quando a situação piorar, continua com Jesus. E Jesus olha para ela e diz: cadê seu irmão? Ela disse: meu irmão está morto, Senhor. Já tem 4 dias. Piorou, mas ela continua conversando com Jesus. E Jesus então diz: onde vocês colocaram o corpo dele? Ela diz: está na caverna, está sepultado, morreu há 4 dias. E Jesus diz: vamos até lá. E eles vão, os judeus vão chorando após Jesus, e Marta e Maria, e eles vão caminhando. A situação deu ruim, piorou, e eles estão caminhando com Jesus. E quando chegam ao local da sepultura, local onde está o corpo de Lázaro sepultado, Jesus olha para os céus e diz: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu sei que tu sempre me ouves, mas tenho dito isto para que creiam que tu me enviaste. Deu ruim? Chama Jesus. Piorou? Continua com Jesus. Ficou impossível. 4 dias sepultado, ficou impossível. Continua com Jesus. 3 coisas que nós podemos aprender. Deu ruim? Chama Jesus. Piorou? Continua com Jesus. Ficou impossível? Continua com Jesus. E Jesus olha para elas ali, Jesus faz uma breve oração. Jesus disse: tirem a pedra, e eles tiram a pedra, e está impossível, mas eles estão obedecendo Jesus. É uma lição extraordinária para as nossas famílias, para o dia a dia que nós vivemos. Quantas vezes dá ruim, a pessoa diz: eu não vou mais orar, eu desisti. Manda chamar Jesus, chama Jesus você mesmo. Piorou, agora eu não vou mais à igreja, eu não vou mais servir ao Senhor, eu não vou mais orar, eu não vou mais cantar. Piorou, continua com Jesus. Ficou impossível, continua com Jesus. Jesus chega diante do sepulcro e diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro, o corpo aparece à porta da sepultura, manietado, as mãos amarradas, as mãos e os pés amarrados. E ali Jesus entrega Lázaro à família. Então 3 coisas nós podemos aprender no mês da família, com a família de Marta, Maria e Lázaro. Ficou ruim? Chama Jesus. Piorou? Continua com Jesus. Ficou impossível? Continua com Jesus. Jesus entrega Lázaro à família, e nós vemos que fica todo mundo admirado com o que Jesus fez. Que nós possamos, a nossa família, de um modo geral, possa ser exatamente assim. Eu não sei o que você está vivendo, talvez não se compare ao que Marta e Maria estavam vivendo, mas o conselho serve para mim, para você, para todos nós. Deu ruim? Vou pedir só que vocês respondam. Deu ruim? Vamos de novo, foi ensaio. Deu ruim? Piorou? Ficou impossível? É só isso que eu quero que nós aprendamos com Marta e Maria. Que nós possamos voltar para casa com esta convicção. Deu ruim? Chama Jesus. Piorou? Continua com Jesus. Ficou impossível? Continua com Jesus.